Então bora lá, né, pessoal? Vamos para mais um vídeo aqui do canal Brasileiro Sem Dívidas e o vídeo de hoje é para você que está devendo condomínio. É isso mesmo. Para você que está devendo condomínio e não sabe o que você vai fazer, não sabe o que o condomínio pode fazer contra você, se ele pode te barrar, se ele pode processar, te protestar, enfim. No vídeo de hoje eu vou te responder todas as dúvidas que você precisa saber a respeito de dívidas de condomínio. Então bora avançar para o conteúdo. Estou devendo condomínio e agora? Primeira coisa que você precisa saber é que mesmo que você esteja devendo o condomínio não pode barrar, ele não pode te impedir de utilizar as áreas comuns, como piscina, elevador, sauna, enfim, salão de festa, academia. Você não pode ser impedido de utilizar as áreas comuns do seu condomínio, mesmo estando inadimplente, mesmo com dívida protestada ou na justiça, nós vamos chegar lá. Mas você não pode ser impedido de utilizar a área comum do seu condomínio. E se isso acontecer por força de um síndico ou da administração do condomínio, você pode processá-los. Isso é ilegal. Segundo ponto, muito importante para que você saiba, é que você pode e deve atualizar, obviamente, as suas dívidas. Você deve negociar e atualizar a sua dívida com o condomínio. Agora, para isso, o condomínio deve seguir várias regras e essas regras elas são bem restritas, elas são bem diretas. Por exemplo, a primeira delas é o índice para ser ajustado essa taxa do condomínio, do boleto do condomínio, é pelo INPC. Então, só pode ser atualizado pelo INPC, não é pelo IPCA, pela inflação, enfim, pelo INCC, que é o Índice de Construção Civil, é somente pelo INPC que esse boleto pode ser reajustado. Outra coisa muito importante é que a multa ela não pode ser maior do que 2%. Ela tem que ser uma multa de no máximo 2%. A gente vê algumas administradoras de condomínio, quando passa a dívida para cobrança, para uma empresa de cobrança, elas tendem a cobrar taxas, né, de multas aleatórias, muito altas, multa de 10%, enfim, isso não existe. A multa é no máximo de 2%. Outro ponto muito importante para que você verifique nessa negociação da sua dívida de condomínio é que os juros devem estar previstos na Assembleia, na convenção do condomínio. Então, se é 2%, 3%, 5%, 1%, enfim, tem que estar previsto na convenção do condomínio, tá? Se não estiver, então os juros devem ser de no máximo 1%, ok? De 1% ao mês. Então você deve se atentar a esses itens na hora de você receber um boleto e fazer uma negociação com a administradora de condomínio ou com a empresa terceirizada de cobrança. E por falar nisso, a gente já entra no terceiro ponto, que é você não precisa pagar honorários advocatícios na cobrança. Isso não existe. Honorários advocatícios na cobrança é ilegal. Você só paga honorários advocatícios na justiça e não na cobrança de um condomínio, de um boleto de condomínio atrasado. Isso é ilegal. E a gente vê, né, que é uma prática das assessorias de cobrança, das assessorias que administram os condomínios, de cobrarem ali 20% até de cobrança de honorários advocatícios. Isso não existe, é ilegal. Honorários advocatícios é somente na justiça, em um processo judicial, com a determinação do juiz. Tá? Fora isso, você nunca pague honorários advocatícios. Não existe honorários de cobrança. Quarto ponto é que toda dívida prescreve, inclusive as dívidas de condomínio. Então, as dívidas de condomínio prescrevem em 5 anos. Tá? Isso eu já falei aqui no canal algumas vezes em outros vídeos, que todas as dívidas prescrevem, cada dívida tem um prazo específico para que ela seja prescrita, ou seja, para que ela caduque, né? E a dívida de condomínio, ela vence, ela prescreve em 5 anos. E o que é a prescrição? É o direito de cobrar. Então, depois de 5 anos, o condomínio ele já perdeu o direito de cobrar aquela dívida. Então, cuidado você, que às vezes você compra um imóvel de terceiros e assume aquele imóvel e aí você passa a ser cobrado por uma dívida antiga que não é sua e que está ali no condomínio ainda, mas que ela prescreveu. Se ela prescreveu, você não deve pagar, porque o condomínio perdeu o direito da cobrança e da negativação, inclusive, daquela dívida. E agora que eu falei dos pontos que estão ao seu favor, eu vou falar alguns pontos que estão contra você, alguns pontos negativos. O primeiro deles é que, como é um título executivo, a administradora de condomínio pode até te protestar, isso mesmo. Então, com o protesto, isso atrapalha muito a sua vida, você acaba
perdendo muita oportunidade de crédito, você perde a oportunidade de fazer várias coisas, né, no mercado financeiro. Então tome muito cuidado, porque se trata de um título executivo e o título executivo pode ser protestado. E as administradoras de condomínio tendem a fazer isso se você não negocia a tempo aquela dívida. E a gente já emenda no segundo fator negativo para você. É que se a administradora de consórcio não conseguir uma boa negociação com você, não conseguir negociar aquela pendência num prazo hábil, além do protesto, ela pode inclusive entrar com uma ação judicial contra você. E isso é muito sério. Então, tome cuidado, negocie essas dívidas a tempo, saiba negociar, como eu já expliquei aqui nesse vídeo, saiba as taxas, os índices, os juros, o valor máximo de multa, negocie, porque você consegue uma boa negociação sabendo os seus direitos, sabendo, tendo uma base ali legal para negociação. Porque se você não fizer isso, você pode ter um processo judicial referente àquela dívida. E isso é muito sério. Então, negocie o quanto antes, que é o melhor para você. E o último ponto muito negativo em relação à dívida de condomínio é que você pode chegar até a perder o seu imóvel por conta de uma dívida de condomínio. É isso mesmo, eu já vi casos, alguns casos de clientes que acabaram perdendo os seus imóveis por conta da dívida de condomínio. Claro que isso depende do valor, depende do prazo, mas se você não negociar a tempo, você pode acabar perdendo o seu imóvel. Existem aquelas pessoas que gostam de empurrar com a barriga, achando que não vai acontecer nada, e você pode sim perder o seu imóvel por conta desse tipo de dívida. E, obviamente, para se precaver disso, é sempre importante você, além de saber negociar a sua dívida com as assessorias, com as administradoras de consórcios, você deve também aprender a fazer um filtro, né, uma varredura no seu CPF. E isso nós ensinamos no curso Brasileiro Sem Dívidas. Você vai aprender a tirar certidão negativa estadual, municipal, federal, da Receita. Você, inclusive, vai aprender a fazer análise de protesto, puxar as certidões da Receita Federal, inclusive judicial, tá? Então, você precisa entender como que você deve analisar toda a sua vida financeira. No curso Brasileiro Sem Dívidas, nós te ensinamos justamente isso. Então, não perca a oportunidade e deixe aqui nos comentários se você tem interesse de aprender, de adquirir esse conhecimento e essas informações que são essenciais para a sua vida financeira. E antes da gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessas informações. Aqui no canal Brasileiro Sem Dívidas, nós compartilhamos informações gratuitas, informações que são muito relevantes, que você não vê em lugar nenhum, a respeito de todos os tipos de dívidas e, obviamente, como você pode negociá-las ao seu favor. Então, até a próxima e vamos avançar.